Olá, boa noite. De norte a sul, de leste a oeste, uma onda populista varre o planeta. Xenófobos de todos os matizes, neonazistas, populistas de direita e de esquerda. Alguns já estão instalados no poder e outros tentam chegar lá. Na Europa, Angela Merkel e Emmanuel Macron estão cada vez mais isolados em sua tentativa de manter os pilares da União Europeia em defesa da democracia e da livre circulação de ideias e de pessoas. A defesa dos imigrantes quase custou a cabeça de Merkel. Nos Estados Unidos, Donald Trump estimula as forças extremistas e investe contra a imprensa tradicional e as mídias digitais. Enquanto o populismo se espalha, a democracia se encolhe. Esta edição do Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. Macron está sozinho, ou quase. Sua principal aliada, Angela Merkel, ainda não se recuperou dos golpes que sofreu da extrema-direita e está perto de abandonar a condição de líder da União Europeia. O futuro do bloco é incerto. A popularidade de Emmanuel Macron despencou dos 66% desde que tomou posse em maio de 2017 para apenas 34%. A queda começou por conta das reformas econômicas e trabalhistas. As privatizações e a redução de direitos de funcionários públicos e do setor privado, incentivando a terceirização, provocaram um forte desgaste na imagem do político que, aos 39 anos, foi o mais jovem presidente a assumir o comando no Palácio do Eliseu. Mas os maiores golpes vieram da aliança entre a ultradireita francesa com os populistas de países do bloco europeu contrários à imigração. Juntos, eles colaram em Macron o rótulo de defensor da permissão irrestrita para a entrada em território europeu de imigrantes vindos do norte da África e Oriente Médio. Na verdade, o presidente francês defende algum tipo de controle, mas sem devolver ao mar aqueles que fogem da fome e do desespero nos seus países de origem. No entanto, o rótulo foi o bastante para derrubar ainda mais a popularidade de Macron. Internamente, a ofensiva é comandada por Marine Le Pen, líder da Reunião Nacional, antiga Frente Nacional de extrema-direita. No continente, o bloco anti-Macron e, por extensão, anti-União Europeia e antidemocrático é integrado por países como a Áustria, que sempre teve uma certa simpatia pela ultradireita, ao lado da Hungria, Polônia e Romênia. Curiosamente, países que foram satélites da ex-União Soviética e hoje optaram por regimes autoritários. A primeira coisa que eu diria sobre o crescimento do populismo é que o populismo faz parte da democracia, né? E, digamos assim, a versão mais simplista da democracia. Porque o populismo é caracterizado por respostas simples para problemas complexos. E o populismo é sempre um termômetro de algum tipo de mal-estar em algum grupo social específico. No caso aqui do Brasil, por exemplo, o populismo, se você associar ao populismo, a gente tem um populismo de esquerda associado ao Lula já estabelecido, instalado, e você tem um novo populismo associado ao Bolsonaro, que é um populismo que gira ao redor da sensação de insegurança, da sensação de que tem gente ensinando coisa na escola para o meu filho que eu não quero, da sensação de que bandido tem mais direitos do que população honesta, digamos assim. Então, o que há de comum nos populismos é o sentimento de que o regime instalado ele é complicado, ele é corrupto, ele é confuso, e o populista fala uma linguagem simples e direta e, nesse sentido, ele oferece solução simples para problema complexo. E a outra coisa que eu diria, no caso específico do nosso contemporâneo, é que as mídias sociais têm vocação populista, porque ela é uma ferramenta que coloca as pessoas em interação com um repertório baixo, qualidade baixa da discussão, muito emocional, muito importante, e que ela põe em circulação justamente essas ideias simples e para problemas complexos. Então, eu acho que há, no momento atual, uma incidência importante das mídias sociais no populismo. Nos últimos tempos, Angela Merkel carregou praticamente sozinha a bandeira da União Europeia sob ataques de todos os lados. Mas foi dos próprios alemães que ela sofreu o golpe mais duro. AfD. Esta é a sigla do jovem partido Alternativa para a Alemanha. Jovem na criação, mas antigo nas ideias. Trata-se, na verdade, de um aglomerado de neonazistas e ultradireitistas de diversas origens, que abriram uma trincheira de luta contra Merkel, contra os princípios democráticos da União Europeia e, principalmente, contra os imigrantes. Na verdade, a ofensiva contra Merkel é mais ampla.
e conta com o apoio de diversas camadas da população que não perdoam a chanceler pela decisão de abrir as fronteiras do país em 2015 a 1 milhão de refugiados sírios. Começou ali o desgaste de Merkel. Até então vitoriosa em várias eleições e sempre apontada como símbolo do bom senso numa Europa que se desmancha aos poucos. Depois de 4 vitórias indiscutíveis em eleições legislativas, a União Democrata Cristã de Merkel venceu por pequena margem no pleito de 2017. Isso a forçou a um abraço com o inimigo, a AfD, que, em troca de apoio no parlamento, exigiu mudanças na política de imigração. Mas a ofensiva contra os estrangeiros não se limita à extrema-direita. Um movimento da esquerda radical, o Levante-se, também se juntou à campanha para fechar as fronteiras aos refugiados. O clima de radicalização no país ficou claro nos recentes protestos ocorridos na cidade de Chemnitz. Milhares de pessoas se reuniram para protestar contra a morte de um jovem alemão, supostamente assassinado por um sírio e um iraquiano, gritando lemas contra os imigrantes e fazendo saudações nazistas. Lembranças das décadas de 30 e 40 não param de assombrar os alemães e também os povos vizinhos. Para muitos, o ovo da serpente ainda está por lá. Se há um vizinho com quem Macron sabe que não poderá contar em sua campanha para liderar uma Europa unida, é a Itália. Governada por uma estranha coalizão entre populistas e a ultradireita, a Itália pende para o extremismo. Poucas imagens refletem tanto o clima de divisão na União Europeia como esse encontro do ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Reunidos em Milão, eles reafirmaram suas políticas de tolerância zero com os imigrantes e fizeram duras críticas ao bloco europeu. Eles sabem que, ao criticar as orientações vindas de Bruxelas em defesa das fronteiras comuns e de soluções não radicais para a questão dos imigrantes, estão atingindo diretamente Emmanuel Macron e Angela Merkel. Salvini e Orbán não parecem preocupados. O primeiro representa no governo italiano a Liga do Norte, partido ultradireitista que carrega a bandeira da xenofobia e do separatismo. Viktor Orbán orgulha-se por ter fechado as fronteiras da Hungria aos imigrantes. Ele se destaca como o mais agressivo entre os dirigentes europeus. Embora seu país tenha, em 2004, sob outro governo, festejado a entrada para a União Europeia, Orbán e Salvini só faltaram trocar juras de amor eterno, mas deixaram claro o ódio aos refugiados. O tecido político da Itália sempre foi muito corrupto. Assim, aparentemente muito mais corrupto do que o resto das democracias ocidentais. A gente sabe que a Europa do Leste sempre foi muito corrupta porque o sistema comunista facilitava a corrupção pelo fato dele ser totalitário, centralizador e não transparente. Mas a Itália sempre teve uma corrupção capilarizada, nesse sentido um pouco parecida com a do Brasil. E o crime organizado na Itália se organizou muito antes do que no Brasil, inclusive nas esferas do governo. Então, acho que na Itália, assim, a presença do populismo hoje, a gente tem que lembrar que a Itália é o berço do fascismo, certo? E que a definição de fascismo que o próprio Mussolini dava era tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então, assim, você já tem na Itália uma origem. Você tem uma construção de nação recente dentro do panorama ocidental europeu. A Itália, junto com a Alemanha, e são dois países importantes que foram se constituir comunidades políticas tardiamente em comparação aos outros grandes países da Europa, né? E veja que tanto a Alemanha sofreu muito com o nacionalismo e com o fascismo, e a Itália agora de novo volta a sofrer porque os governos democráticos eles foram muito fracos e por conta da presença da corrupção. Então, quando você tem uma corrupção muito grande, você tende a destruir o tecido político. A ideia de reunir os países europeus num grande bloco avançou após a Segunda Guerra diante da necessidade de reconstruir o continente arruinado pelo conflito. Ao mesmo tempo, pretendia evitar novos confrontos entre países que dividem uma mesma herança histórica. Embora tenha cerca de um século de existência, a proposta de união dos países europeus só começou a se concretizar em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma. Na época, apenas 6 países passaram a integrar a então Comunidade Econômica Europeia:
Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Os princípios básicos que levaram ao acordo eram a garantia de livre comércio, serviços e livre trânsito para os cidadãos dos 6 países membros. Em 92, um novo passo foi dado com a assinatura do Tratado de Maastricht, que leva o nome de uma das mais antigas cidades da Holanda. Esse acordo, que lançou as bases da União Europeia, avançava no sentido de integrar as economias com maiores garantias para os agricultores e para a indústria, de forma a facilitar a livre circulação de mercadorias. Foi então que o grupo de 6 países abriu caminho para a Europa dos 15, com a inclusão aos poucos do Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grécia, Portugal, Espanha, Áustria, Finlândia e Suécia. A partir de 2004, chegaram mais 10 membros: República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Chipre, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. Em 2007, foi a vez da Bulgária e Romênia, totalizando os atuais 27 integrantes. Hoje, o bloco ficou grande demais para abrigar todas as tendências e começa a apresentar rachaduras, principalmente por questões como a imigração e as políticas de segurança. No próximo bloco, o Reino Unido não quer pagar a conta pela saída da União Europeia. E mais, livro revela segredos da Casa Branca e a rejeição a Trump começa a aumentar. A gente volta já. No Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May experimenta o sabor amargo da traição política, desencadeada pelos próprios integrantes de seu partido, alguns deles de olho no cargo que ela ocupa. They say we can't do it. We say we can. They say we have no choice but to bow down to Brussels. O nome dele é Boris Johnson. Não é segredo para ninguém que ele gostaria de ocupar o cargo de sua ex-chefe, ambição que ele não escondia mesmo quando ocupava o cargo de ministro do Exterior. Surfando na onda de populismo direitista, Johnson tenta responsabilizar May pelo fracasso de uma tarefa que ele próprio não conseguiu realizar enquanto estava no comando da política externa: encontrar um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Os esforços de May até agora não deram resultado. O máximo que ela conseguiu foi o rascunho de um acordo que não satisfaz os dirigentes do bloco europeu e não tem apoio interno em seu país, tanto à direita como à esquerda. O impasse se resume, na opinião de alguns líderes europeus, no fato de que os britânicos não querem assumir as compensações financeiras exigidas para a saída. Ao mesmo tempo, eles ainda pretendem continuar desfrutando de alguns privilégios no comércio com os vizinhos. Enquanto isso, crescem as pressões para a convocação de um novo plebiscito sobre o Brexit, uma vez que o resultado do primeiro foi visivelmente contaminado pelo populismo direitista e pela interferência de hackers estrangeiros, que agiram para influenciar a opinião pública em favor da retirada. Pesquisa realizada nesta semana indica que se uma nova consulta sobre a saída do país da União Europeia fosse feita, 56% dos eleitores votariam contra a retirada. Campeão entre a recente leva de populistas, Donald Trump ainda conta com o apoio de uma boa parcela da população norte-americana. Mas isso está começando a mudar. O índice de reprovação de Trump chegou a 60%, segundo recente pesquisa do jornal Washington Post e da rede de televisão ABC. O levantamento também mostra que 49% dos norte-americanos acham que o Congresso deveria iniciar um processo de impeachment contra Trump. E as notícias negativas contra ele não param por aí. 53% dos entrevistados na pesquisa do Post ABC disseram acreditar que o presidente tentou interferir na investigação sobre a influência de agentes russos nas eleições de 2016. Essa interferência teve um papel decisivo na vitória de Trump e na derrota de Hillary Clinton. Esse é o mesmo número de entrevistados que apoiam a investigação do promotor especial Robert Mueller sobre a interferência russa na eleição presidencial. A pesquisa foi realizada uma semana depois que o ex-diretor de campanha de Trump, Paul Manafort, foi condenado por evasão de divisas e fraudes fiscais.
E também depois que o ex-advogado do presidente, Michael Cohen, se declarou culpado de pagar a 2 mulheres para esconder que elas tiveram um caso com Trump. Em pesquisa anterior, 56% dos americanos desaprovavam Trump e 40% o apoiavam. Agora, o apoio caiu para 36%, segundo pesquisa mais recente. Num país onde o presidente tem entre seus passatempos preferidos criticar a imprensa, não surpreende o fato de que os ataques contra jornais independentes tenham se multiplicado. E não há como negar que Donald Trump é um dos principais responsáveis por isso. Trump mente sobre a imprensa até mesmo quando o desmentido fica muito evidente. Foi o que aconteceu quando o publisher do New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, foi recebido na Casa Branca. Assim que o jornalista saiu do encontro, Trump informou que eles haviam discutido a questão das fake news, as notícias falsas. Acontece que a própria afirmação de Trump era uma fake news. Na verdade, como afirmou Sulzberger em enérgico comunicado, ele só havia aceitado o encontro porque Trump prometera conversar sobre o fato de que os discursos contra a imprensa têm colocado em risco a vida de jornalistas no país e no exterior. Uma prova disso foi a morte de 5 jornalistas do Capital Gazette, um pequeno jornal de Annapolis, Maryland, assassinados por um ultradireitista, Gerald Ramos, que invadiu a redação disparando uma arma automática. Poucas semanas depois, o FBI prendeu em Los Angeles um homem que mantinha um verdadeiro arsenal em sua residência e vinha fazendo ameaças contra a imprensa. Robert Chain chegou a ligar 14 vezes para o Boston Globe, dizendo que iria até lá para matar todos os jornalistas. Por sua vez, um repórter do New York Times, Ken Vogel, ouviu mensagem no telefone em que o indivíduo não identificado ameaçava invadir a redação armado com o fuzil AK-47. Na mensagem, o extremista repetiu uma das frases prediletas de Trump, que qualifica a imprensa como inimiga do povo. Não satisfeito em atacar jornais como o Washington Post e New York Times, Trump voltou às baterias contra o Google, Facebook e outras plataformas digitais que acusa de espalhar fake news. O populismo depende desgaste da classe política, descrença no sistema institucional representativo, mal-estar econômico, é importante em muitos casos, o mal-estar econômico, o sentimento de que a democracia não está entregando melhoria de vida. Então, as pessoas não têm adesão à democracia de forma prática e imediata. As pessoas têm adesão à janta de forma prática e imediata. Esse é um discurso da democracia aqui. Mas quem trabalha com liberdade, você fala democracia e liberdade de expressão. Quem trabalha com liberdade de expressão? Nós trabalhamos com liberdade de expressão. Na aula, na mídia. Quem trabalha com liberdade de expressão? Artista. A maior parte da população não lida com liberdade de expressão. O populista é uma solução infantil em política, mas nem por isso ela é menos real. E ela é parte da democracia, porque a democracia sempre teve surto populista, inclusive nos Estados Unidos. Então, eu acho que o Brasil, na verdade, ele não tem características tão diferentes. É claro que são países diferentes, são culturas diferentes, mas o ponto de vista do momento contemporâneo que a gente está vivendo, a gente tem desgaste da classe política, descrença no sistema representativo, mal-estar econômico e você tem crescimento do uso de mídias sociais, que é o denominador comum. Um novo livro do jornalista norte-americano Bob Woodward revela segredos do governo Trump e agita os bastidores da política em Washington. Fear, Trump in the White House, ou Medo, Trump na Casa Branca. O título já dá uma ideia do conteúdo devastador da obra para o governo de Donald Trump. A autoria é do repórter Bob Woodward, o mesmo que, ao lado de Carl Bernstein, escreveu a série de reportagens para o Washington Post sobre o escândalo de Watergate, que levou à queda do governo Nixon. Woodward ouviu dezenas de pessoas, incluindo funcionários e ex-funcionários da Casa Branca, que descreveram um quadro assustador. Um ex-integrante do primeiro escalão do governo comentou com assessores que Trump parece ter o nível mental de um menino do ensino básico. Um ex-funcionário do serviço de imprensa chegou a dizer que Trump é louco e que trabalhar com ele foi um dos piores empregos de sua vida. O livro também relata a maneira como Trump se refere a seus assessores, em geral na ausência deles, chamando alguns de idiotas, débeis mentais
ou utilizando palavrões impublicáveis. O clima de tensão na Casa Branca tornou-se ainda mais grave após a publicação de artigo no New York Times, de autoria de um funcionário do alto escalão. O caso provocou intenso debate no país sobre a decisão do jornal de publicar o texto escrito por uma pessoa que não se identificou perante o público. O responsável pela página de opinião do Times garante que conhece a identidade do autor e que ele realmente trabalha na Casa Branca. No texto, o funcionário se apresenta como integrante de um foco de resistência que atua no coração do governo. Esse grupo estaria tentando evitar a adoção de medidas extremas por parte de Trump. Na sequência, Trump ordenou uma caçada ao que chama de grupo de traidores e disse que não descansará enquanto não descobrir os envolvidos no esquema. Um país de tradição pacífica, onde o desemprego é baixo e a economia cresce a níveis satisfatórios. Ainda assim, a direita radical populista está conquistando espaço na Suécia. Eles se intitulam democratas suecos, mas na verdade constituem uma agremiação de extremistas de direita que vem crescendo nos últimos tempos e atualmente já controla quase 20% do eleitorado. É muito, considerando que o partido que está no poder há 100 anos e em grande parte é responsável pelo estado de bem-estar do país, a Democracia Social, conta com 25% dos eleitores. Neste ano, a economia sueca deve crescer cerca de 3% e o desemprego é o menor da última década. Ainda assim, a outra direita, que tem como principal tema de campanha o fechamento das fronteiras para os imigrantes, desfruta de popularidade cada vez maior. E são justamente esses extremistas que estão por trás dos ataques contra centros de imigrantes registrados nos últimos meses. Entre os países nórdicos, a Suécia recebeu o maior número de imigrantes, 400 mil. Para um país de 10 milhões de habitantes, esse é o maior número per capita na região. Em instantes, o governo venezuelano nega êxodo enquanto a população não para de abandonar o país. E ainda apartamentos em Miami com espaço para o carro na sala de estar. É o endereço de ex-funcionários da estatal venezuelana PDVSA. Não saia daí. Mais de 2 milhões de venezuelanos já abandonaram o país diante da crise econômica, da falta de alimentos, remédios e outros problemas que afetam o país. Mas, para o governo venezuelano, não existe a fuga de cidadãos, que seria apenas fake news. Esta ponte que liga São Antônio del Táchira, na Venezuela, à Vila del Rosário, na Colômbia, se tornou o símbolo do êxodo dos venezuelanos que fogem da fome e da miséria no país. Aos milhares, cansados, desidratados e mal alimentados, eles caminham durante dias ou semanas em busca de abrigo nos países vizinhos. Estimativas da ONU indicam que 2 milhões e 200 mil venezuelanos já deixaram o país. A Colômbia abriga o maior número de refugiados, 1 milhão e 200 mil aproximadamente. O Peru recebe o segundo maior contingente, 280 mil. Equador, 200 mil, grande parte em trânsito. O Brasil vem em quarto lugar, 120 mil. Apesar das imagens e dos números, o ministro venezuelano da Comunicação, Jorge Rodrigues, nega a existência do êxodo, que para ele não passa de um exagero dos meios de comunicação que estariam tentando prejudicar a imagem do governo. Diante da onda migratória, o Equador abriu um corredor humanitário, a fim de facilitar a passagem dos venezuelanos que tentam chegar ao Peru. Mas o governo peruano, preocupado com o grande número de refugiados, passou a exigir um passaporte na tentativa de desestimular a ida dos estrangeiros. Esse documento é praticamente impossível de conseguir pelos meios oficiais na Venezuela, o que abriu caminho para o mercado negro. Assim, um passaporte passou a custar cerca de $2.000, algo em torno de R$ 8.200 na Venezuela. O documento é vendido por funcionários do governo que controlam o setor, mas a quantia é praticamente inacessível para grande parte dos refugiados.
Por isso, a maioria desiste de ir para o Peru e busca asilo na Colômbia, Brasil e Equador. No país que possui uma das maiores reservas de petróleo, a população enfrenta escassez de alimentos, remédios e outros produtos. A inflação bate a casa de 1.000.000% e é preciso uma montanha de dinheiro para comprar qualquer produto. Má gestão, emissão descontrolada de moeda, expropriações e corrupção. Esse é o resultado do chamado socialismo do século XXI, iniciado por Hugo Chávez e mantido por Nicolás Maduro. Um paraíso para novos ricos. Apartamentos de luxo em Miami, onde dá para subir com o carro no elevador e estacionar na sala. Esse é um dos imóveis comprados com dinheiro roubado da estatal venezuelana do petróleo, PDVSA. Avenida Collins, Sunny Isles Beach, Miami. Um endereço dos sonhos para novos ricos de todo o mundo. Ainda mais se for num edifício Porsche Design Tower, onde os apartamentos custam mais de 5 milhões de dólares, alguma coisa em torno de 20 milhões de reais. Entre outros luxos, o imóvel oferece a oportunidade de subir com o carro no elevador e estacionar na sala, ou melhor, no living. É lá que fica um dos 17 imóveis confiscados pela Justiça norte-americana por terem sido adquiridos com dinheiro desviado da estatal venezuelana do petróleo, PDVSA. O apartamento está em nome de um ex-assessor jurídico do Ministério do Petróleo e Mineração da Venezuela, indiciado por crimes de fraude e lavagem de dinheiro pela Justiça da Flórida. Outros 6 ex-funcionários estão sendo processados. Os outros 16 imóveis estão espalhados por áreas valorizadas de Miami, como Coral Gables, Key Biscayne e outras. Calcula-se que só esse grupo de venezuelanos, que chegou a altos cargos nos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, desviou mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares dos cofres da empresa estatal. Eles foram descobertos graças à delação feita por um ex-banqueiro suíço, Matthias Kroll, que foi preso nos Estados Unidos e denunciou todo o esquema de desvio e lavagem de dinheiro. Se há um traço de união entre populistas de direita e esquerda, é o ataque sistemático à imprensa. De Donald Trump a Vladimir Putin, passando por todos os militantes desta onda, a imprensa só é boa quando elogia. Criticar ou alertar para os erros comuns a todos os governos, sem exceções, significa arranjar inimigos. Aí entra a questão. O que seria dos jornais, emissoras de rádio e televisão e mídias digitais se existissem só para agradar aos poderosos? Estariam abrindo mão do papel de denunciar a corrupção e verificar para onde vai o dinheiro público, entre tantas outras tarefas. Daí a importância de manter a vigilância contra os detentores do poder, que só querem elogios. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você e até lá.